interiores e exteriores, né, é o reconhecimento. E aí, então, eles têm nomes, né? Tem vários nomes, né? Então, a gente pode nomear, às vezes, vaidade, soberba, ira, ódio, inveja, avareza, a gula, né? Tem vários nomes. O medo, o comodismo, a preguiça, o desinteresse. Tá? Então são pequenos dragõezinhos que ficam nos tentando, né? Mas se a gente estiver bem acordado, a gente consegue reconhecer. A gente não os reconhece quando a gente está meio dormindo. E o Steiner fala que, por exemplo, né, ele viveu a dor, né, da Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial, e muito provavelmente todas essas guerras, elas vêm do fato de que alguns seres humanos rebaixam o seu nível de consciência e assim se tornam instrumentos desses dragões. Então, tudo isso a gente pode pensar que se a gente, então, estiver sempre atento, né? Em algum lugar fala assim, vigiai, né? Orai e vigiai. Quer dizer, estar atento, né? Atenção, né? Várias linhas, né? No budismo, várias linhas é dada essa importância para a atenção, para a gente estar atento realmente, em vigília, né? em consciência de si mesmo. Né? Porque quando isso não acontece, aí cria-se, digamos assim, um espaço vazio, onde esses dragões podem, então, exercer a sua força, né? Sem o nosso controle. Bom, e aí então também tem esses, eu já falei, né, das doenças, que são também dragões, né, que podem nos acometer, tá? Doenças psíquicas, doenças físicas, né? E isso geralmente são os médicos que dão os nomes para esses dragões, né? E também existem os dragões no conhecimento, quando a gente quer conhecer algo, né? Tomar ciência de algo, né? Então existe esse dragão no pensar, que é o materialismo, onde, né, a gente sabe que isso é uma visão muito comum, né, na humanidade hoje, já no tempo de Steiner era, que é tudo que existe está limitado ao que eu posso ver, ouvir e tocar. Tudo que eu posso pesar, medir, quantificar, é isso que existe. E é aí que eu vou pesquisar, é aí que eu vou estudar, me aprofundar, né? Isso é a ciência convencional, digamos assim, né? Que tem essa ideia, que ainda bem que tem tido evolução nisso, né? Tem cada vez mais havido pesquisas nesse âmbito da ciência com uma visão diferente, né? Que não considera só essa visão materialista, principalmente na área das ciências humanas, né? Então, ali se pode perceber que o ser humano não é só um corpo físico, né? Mas que ele participa de um mundo, digamos assim, suprassensível, de um mundo que vai além dessa materialidade física. Tá? No sentir, a gente tem esse dragão que é, a gente pode dizer, a zombaria ou o ódio ao conhecimento, né?
ao conhecimento verdadeiro, né? Ao conhecimento ampliado, incluindo a esfera que não é acessível aos nossos órgãos dos sentidos, né? Quando Kant deu as direções da ciência atual, né, lá no século 17, 18, ele falou, olha, essa parte que a gente não consegue pesar, medir, quantificar, isso aí as religiões cuidam disso, né? Então, como que houve uma separação do conhecimento na humanidade, como se o conhecimento não fosse possível de ser um conhecimento global, né? Então, houve essa separação da ciência cuidando do lado sensível, acessível aos nossos órgãos científicos, e a religião cuidando da metafísica, né? Da parte suprassensível. E então, essas pessoas que têm essa relação, né? Tem também uma divisão interna, percebe? Nessa polaridade, né? Então, esse meu lado material, esse meu lado espiritual, eu só vou lá na igreja e isso não é integrado, né? E o que a antroposofia propõe, então, é integrar esses conhecimentos, porque a realidade, ela abrange tanto esse lado mensurável, quanto um lado que não é mensurável, né? Esse lado, então, mais sutil, a gente fala, que a gente precisa ter uma certa calma interior para captar, né? Por isso é interessante fazer exercícios meditativos, né? Para quem quer iniciar nesse caminho, né? De busca desse reconhecimento dessas forças que atuam dentro de nós e também fora de nós. Tá? Então, isso é importante porque já na pergunta de vocês eu achei muito interessante, né? Vocês já trazem isso para dentro de nós, né? Quando vocês se referem ao dragão no pensar, no sentir e no querer, né? Eu entendi que vocês estão mais preocupados com esses dragões interiores, né? Do que com os exteriores, que também existem, tá? E no agir, então, a gente tem esse medo do conhecimento, não é assim? Então, muitas pessoas têm medo do que pode acontecer se elas começarem a integrar esse conhecimento sutil com o conhecimento material, digamos assim, né? E muitas, então, se desligam desse caminho, né, por medo. E aí, então, a gente pode pensar que um antídoto, né, um caminho para a gente dominar esse materialismo é tentar alcançar um pensar vivo, né? E o pensar vivo quer dizer que ele existe no tempo, né? Vocês sabem que a vitalidade tem uma relação com o tempo. Então, a gente não pode cristalizar um pensar, né? E levar aquele pensar o resto da vida. Que é como se a gente tivesse matado esse pensar, né? Se ele se torna um cristal duro, né? Não, eu sou assim, eu sempre vou ser assim e eu não vou mudar. Isso é um pensamento bem duro, né? Porque se a gente está vivo, né? A gente tem uma esfera de vitalidade, né? Que tem a ver com o nosso reino vegetal interior. A gente segue o fluxo do tempo. Então, eu pensava assim, mas hoje em dia eu não penso mais. Eu mudei, eu cresci, eu amadureci, né? Então, a gente precisa trazer essa flexibilidade ou essa plasticidade para o pensar, né? Vocês vão trabalhar com argila, não é isso? Sim.
Então é muito legal a argila, porque ela é mole, né? Então nada fica definido ainda quando ela está mole. A gente pode fazer uma coisa e depois mudar para outra, né? E é isso que a gente precisa fazer na esfera do pensar, né? Esse pensar vivo. E como a gente supera, né? A gente sabe, a antroposofia tem sido perseguida por tentar trazer essa visão ampliada, né, para o mundo do conhecimento. Esse ódio, né, a esse conhecimento ampliado, então pode ser superado pelo entusiasmo, pelo fogo, pelo conhecimento. Então agora eu não vou me ater àquilo que meus olhos, meus ouvidos e meu tato pode medir e pesar, mas eu vou tentar ver a realidade que se apresenta. E a realidade que se apresenta tem aspectos que não são quantificáveis. Se a gente deixa de lado esses aspectos, a gente está limitando a realidade. E a realidade, ela é ampla, ela não pode ser limitada, né? O Kant falava que o ser humano não conseguia ultrapassar esse limiar, né? E o Steiner fala, a gente pode sim, se a gente quiser. Então, existe um limite do conhecimento em alguma época da vida, em alguns seres humanos, mas isso não quer dizer que existe um limite do conhecimento para todos os seres humanos. E para todos os seres humanos em todas as épocas da vida, né? Então, eu penso, talvez Steiner também, que é uma pretensão o Kant ter falado que o ser humano não pode conhecer além do que ele pode ver, tocar, medir, né? E então a gente quer trazer esse outro âmbito também para o âmbito do conhecimento. Então, e como que a gente supera o medo? Com a coragem, né? Isso você já sabe, né? O que é coragem? Agir com o coração. Coração, e agir. Então, agir com o coração. E aí, a música é bonita, né? Ela fala isso, né? O verso também, né? Então, é desenvolvendo esse agir com o coração que a gente supera o medo. E aí, eu acho que isso é uma mensagem, né, que Michael quer trazer para o ser humano, né? Essa superação do medo pela coragem, esse entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer se preencher de Deus. Tá? Entusiasmo. E tem essa raiz, né, de estar preenchido pelo divino. Deixa eu ver se tem mais algum aspecto aqui. Bom, eu acho que já deu um tempinho, né? E eu queria agora propor uma atividade para vocês, diante de tudo que foi falado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Não sei se eu vou saber responder, mas eu posso tentar. E eu queria propor a vocês fazerem uma pequena reflexão individual, mas depois a gente vai trocar essas reflexões em grupo, tá? Pequenos grupinhos de 3 pessoas, acho que quanto menor o grupinho, melhor, tá? Então a gente vai fazer... Se tiver pergunta, vem agora ou depois? Pode falar agora, antes do grupinho, da proposta. Eu queria que você trouxesse esclarecimento para mim sobre aquele lugarzinho que existe em nós, que o dragão não tem acesso. Ah, sim. Eu esqueci de falar isso, eu ia falar. Que bom que você falou. Então, a gente está falando que esse dragão, ele nos permeia,
interiormente, inclusive a nossa corporeidade, né? Mas existe um pequeno espaço no nosso centro, que é o coração, onde só o divino tem acesso. Então, é por isso a importância de se desenvolver esse pensar do coração, né, como já foi falado, essa ligação com o que a gente percebe através do coração. Steiner falava, o coração é um órgão do sentido. Não é um órgão do sentido convencional, digamos assim, mas a gente percebe muito através do coração. E esse pequeno espaço, ele está protegido da atuação de Lúcifer e Arion. E ali só o divino penetra. E esse pequeno espaço todo ser humano possui. Independente de quem seja, gente. Pode ser a pior pessoa do mundo que a gente conheça. Mas ela tem esse espaço. E aí o Steiner fala que por isso a gente precisa confiar que todo ser humano tem um aspecto do divino. E a gente precisa ir em busca desse aspecto do divino, né? Em cada ser humano. E esse aspecto divino muitas vezes tem a ver com esse pequeno espaço no coração, né? Que só o Cristo pode penetrar. E a gente pode ampliar esse espaço com exercícios, com meditação, com atividades que a gente pode fazer para que esse espaço se amplie, tá? E esses seres, né, eu já falei com vocês também, que a gente precisa redimi-los, quer dizer, libertá-los. Na verdade, eles foram designados para que o ser humano pudesse ter liberdade, não é assim? E aí, esses seres meio que se afastaram da própria evolução e eles, de certa forma, se sacrificaram, né, na sua evolução por nós, né, porque foram designados pelo divino. Então, a gente precisa olhar para esses seres também com mais compaixão, né? E tentar perceber esse divino em cada um. Porque eles saíram das legiões, das hierarquias, né? A gente sabe, Lúcifer é um anjo caído, né? Arion é um arcanjo caído. São seres muito elevados, né? Que se sacrificaram de certa forma por nós, né? Então, a gente começar a olhar a questão do bem e do mal de uma outra forma, né? A gente fala menos maniqueísta, talvez, né? E tentar lidar com isso, com essa grande força que é o amor. Porque o amor, esses seres não conhecem, não é assim? Porque só o divino possui o amor e ele legou ao ser humano essa capacidade de amar. Quando a gente, digamos assim, atua, sente, pensa amorosamente, esses seres, eles ficam sem ação. Eles não conhecem o que é o amor. Então, eles, naturalmente, eles ficam sem ação realmente, né? E essa é uma forma de redimi-los, né? De libertá-los, né? Dessa prisão que eles se encontram, né? Então, a proposta... Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu te respondi, Rose. Que bom. Obrigada. Que você me lembrou disso. Eu tinha anotado aqui para falar e tinha esquecido. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer esclarecer? Várias, porque se for começar a perguntar, a gente vai ficar até amanhã. Posso fazer uma só? Sim, claro.
olhando para os jovens, eu tenho um filho adolescente, eu percebo que eles estão muito, com todos esses dragões que tem aí fora, né? E dentro também. Eu fico pensando em como acessar, porque se a gente chega com uma conversa, é muito, não sei se isso acessaria, né? Mas eu sinto que eles estão muito duros e esse dragão, por exemplo, da zombaria, né? Ao que é suprassensível, chega a ridicularizar que isso exista. E eles estão muito entregues a todos esses dragões que estão lá fora. E eles têm tanta força, tanta beleza para trazer para o mundo. Eu fico pensando em como trazê-los, né? Essa é uma pergunta difícil. Mas eu posso indicar algum caminho. Primeiro, pelo seguinte: as pessoas que têm filhos adolescentes precisam lembrar da própria adolescência, né? E como que era confuso esse âmbito, né? Adolescência é uma fase, não é à toa que chama adolescência, tem a ver com adoecer. É a mesma raiz de adoecer, adoecimento. E tem uma relação na biografia com essa queda do paraíso, né? Quando Eva e Adão olham para o próprio corpo e veem que estão nus e buscam cobrir os órgãos genitais, né? Então, o adolescente, ele sai daquele paraíso da infância e cai na terra, né? E isso é um sofrimento para o adolescente e também para os pais, né? E para os professores também, certamente, tá? Porque eles não têm ainda uma maturidade de eu, que só vai chegar aos 21 anos, para lidar de uma forma, digamos, mais consciente com essas questões, né? Mas o que eu vejo para a gente poder alcançar esses adolescentes é primeiro reconhecer essa força que eles têm, né? Também, por exemplo, em direção a ideais que a gente pode ajudar a cultivar, né? E eles querem também a verdade. Então, para os adolescentes é muito importante a verdade. Já não é mais possível enganar, assim, né? Como a gente às vezes faz com as crianças, né? Ah, mamãe compra isso depois, vamos embora, né? Com os adolescentes, eles querem a verdade. Se você não pode comprar, você fala, não posso comprar, não tenho dinheiro, ou eu não quero comprar. Eles lidam melhor com a verdade, eles querem verdade, né? Então, e eles também estão num processo de separação dos pais. Então, eles precisam formar a sua própria individualidade e nisso eles entram em confronto com os pais, em atrito. Não, você não entende nada, você não sabe de nada, eu que sei, né? Muitas vezes eles agem assim porque eles querem se separar dos pais e é saudável isso. A gente precisa ver que isso é saudável. O adolescente que não é rebelde, que não questiona os pais, esse sim pode estar com problema. Tá? Porque é a fase da vida em que a gente precisa se rebelar, né? É a fase da vida em que a gente precisa questionar. E então, e aí, com essa amorosidade, também pode se alcançar, né? E aí ainda é muito importante os pais, os adultos, né, os professores também, para ajudar, né, com amorosidade a encaminhá-los, né? Essa amorosidade também dentro de um trabalho social. Eu tenho duas, né, gêmeas, 17 para 18 anos. E eu vejo como que o trabalho social que, né, as escolas Waldorf oferecem, como que isso é também para eles, né? Sim. Assim, porque eles têm ideais. Eles aí, têm ideais quando e eles põe em se prática. colocam num trabalho voluntário, numa coisa assim, eles percebem que aquilo é importante, né? Que é importante para o mundo ser mais justo, por exemplo, né? Sim. Então, eles buscam isso.
né? E eles têm uma força, porque eles têm muita vitalidade, né? Corpórea mesmo, né? Então Cada movimento desse, eles voltam diferente. Minha filha acabou de voltar desse movimento do teto, de construir uma casa, né, para uma família carente. Então eles voltam com outra energia. sim, assim. sim. E é isso também, né? De entrar em contato com o outro, né? Sim. Com a comunidade, com o diferente, né? Aquelas pessoas que precisam, que têm necessidades, né? Então, isso para o adolescente é alimento. Sai de si mesmo, né? Só complementando o que você está falando, agora também de vez você falou, né, assim, minha sobrinha e minha filha também adolescente, elas não estão na escola oval, não têm essa oportunidade, mas elas estão no Rotary. E eu vivenciei isso há pouco tempo, que elas foram na praça Floriano Peixoto, para varrer a praça e catar lixo. E elas chegaram, assim, contando, assim, dessa experiência, assim, É lindo. muito bonito mesmo. Assim, né? Porque eles veem que isso é importante, né? Sente que pode fazer algo pelo mundo. Sim. E pelo mundo, né? Para melhorar o mundo, né? Porque eles têm essa semente, digamos assim, do idealismo, né? Geralmente os ideais aparecem nessa fase. Então, é preocupante, por exemplo, quando um adolescente não tem esse idealismo. Aí a gente pode ajudar a despertar com esse tipo de ação, por exemplo. Né? Obrigada. De nada. E o trabalho verdadeiro, nós estamos falando dessa verdade, assim, isso é para todas as idades, né? A gente está acabando de mudar de sede para uma sede nova, onde tem muito trabalho para fazer e os pais estão indo com as crianças e as crianças trabalhando. E uma delas, de 5 anos, perguntou para o meu marido: eu estou trabalhando bem? Né? Olha que lindo isso. Né? Ele quer fazer algo com sentido, em prol do todo e quer fazer bem feito. Sim. Né? Isso é uma coisa isso é muito importante. É da Miguel Arcanjo? Isso é muito importante. Porque a Waldorf, ela já tem isso assim como proposta mesmo, né? De desenvolver isso nas crianças e nos jovens, né? Então, enquanto muitas escolas, não digo todas, mas muitas escolas se preocupam muito com o intelectual, né? Os conteúdos intelectuais. E isso é uma das causas, no meu ponto de vista, de que o mundo esteja como está hoje, né? Porque quando a gente fica só no pensar, né, como eu falei com vocês, a gente não comunica com esse sentir, com esse coração amoroso, né? E age meio, né? Então as coisas tomam uma direção que não é saudável, digamos assim, né? Então, por isso que a Waldorf sempre cuida, né, desses 3 âmbitos, né? De fazer algo, agir no mundo, ter atividades que despertam o sentir, né? Atividades artísticas que trabalham muito com esse sentimento, né? Da criança, do jovem. E não pensar também, mas não só, né? Porque esse negócio, quando eu era jovem, as escolas públicas tinham todas essas atividades físicas, atividades artísticas, tinha aula de música, era algo muito mais amplo, assim, né? Eu tive esse privilégio de estudar em escola pública toda a minha vida e sempre foi uma escola que oferecia tudo isso, né? E de repente foram cortando essas coisas, que dizer, isso não é importante, aula de música, não é importante, atividade, trabalhos manuais, bobagem também, foi cortando. E isso foi, então, esfriando esse pensar, né, das crianças e dos jovens, né? Então, isso é realmente, assim, uma questão que a gente precisa, né, é importante, né, as pessoas que têm contato com a Escola Waldorf, né, perceber a importância desse tipo de pedagogia, né? Outra vez, só pegando um gancho, porque eu também sou mãe de adolescente e estudo em escola pública, enfim, e aí o contexto hoje é completamente o oposto do que foi vivido por nós, né? Eu também estudei em escola pública. E eu me pergunto, nessa relação de rebeldia, né?
porque na verdade essa rebeldia nada mais é do que essa dor de romper, né, esse eu que precisa nascer, né, de lidar com essa alma em construção e com esses dragões, né, internos e externos. E é muito nítido assim, né, a forma como os dragões internos encontram com os externos e meio que eles se aliam para poder fazer com que isso, né, com que essa luz adormeça. E aí, essa relação, dessa rebeldia que acontece com a vontade, porque já não é uma idade onde você, tal como uma criança pequena, né, antes dos 14 especialmente, eles ainda conseguem impor algumas coisas. Então, assim, eu vejo que essa luta, e aí eu, né, cada dia mais necessito do meu eu fortalecido para que Os nós... professores também. E ali o que a gente mais encontra, especialmente nas escolas públicas, são professores que já, o eu já está dominando, né? Então, assim, como que a gente precisa, porque para mim é um enorme desafio, por exemplo, uma vez que a escola do meu filho não carrega essa vivência social para fora dos muros da escola, porque dentro dos muros da escola já existem vários desafios ali que eles precisam lidar, nesse contato, sabe, assim, de como acordar de alguma forma esse jovem para sair um pouco desse pensar ou desse poder, porque existe, né, quando o sujeito não está muito no pensar, ele está no poder, né, na materialidade, no tênis de marca, né, nessa vivência aí de inclusão, né, de determinados grupos, e aí fazer esse lugar do social, porque para mim é um desafio micaélico, e aí eu me vejo hoje numa luta diária de fazer com que o meu filho de fato tenha essa luz, sabe, essa luzinha que está ali, que os dragões ficam rodeando. Eu assim, penso que a escola pública, ela tem vantagens também, como tudo. Uma é a diversidade, né? Tem colegas de todos os tipos, né? Tem colegas negros, colegas brancos, tem gente que mora na favela, gente que é mais classe média, tem, né? E isso não existe na escola Waldorf, assim, pelo menos não amplamente, né? Porque geralmente são escolas particulares, né? Então, essa diversidade já coloca o adolescente, o jovem, em contato com outras realidades. E eu acho que isso pode despertar coisas, né? Como essa, assim, sabe? Nossa, meu coleguinha, ele às vezes não tem o que comer na casa dele, o que eu posso fazer para ajudá-lo, né? Então, o importante é despertar para esses ideais, assim, e isso eu acho que a escola pública cumpre melhor esse papel do que a escola particular. Agora, em termos, por exemplo, de desenvolver o sentir e o agir, você pode ter para ele, por exemplo, atividades artísticas em casa ou com outras crianças ou outros jovens, né? Então, assim, fomentar isso que ele não tem na escola, né? Ou aula de música, alguma coisa que vá trazer para esse lado, né, do sentimento, porque essa esfera do sentimento do adolescente está bem confusa, né? Então, toda atividade artística, ela vai ajudar o adolescente também a encontrar um caminho, né? Então, é o que eu posso te sugerir, tá? Obrigada. Então, eu quero fazer essa proposta de reflexão individual, mas é uma coisa bem rapidinha, 10 minutinhos, talvez menos, tá? Por quê? Eu acho que cada um precisa reconhecer os seus próprios dragões, né? E cada um tem dragões diferentes. O meu dragão é diferente do seu, né? E talvez a gente refletir um pouco e aí... Oi? Eu acho que vai faltar folha no caderno. Tem mais folha ali, ó. Pedi para as meninas separarem. Ela tarefa. 10 minutos e folha não serão Bom, então é o seguinte, eu vou pedir para vocês adentrarem nesse espaço assim com muito cuidado, com muito
veneração, a gente pode dizer, né? Adentrar como se fosse uma sala escura. E aí a gente vai tatear, né? Para encontrar esse caminho, tatear com cuidado, né? E tentar se aproximar disso de uma forma talvez mais distante, né? Um certo distanciamento de uma situação do passado, tá? E uma situação em que vocês momentaneamente perderam o domínio de si, tá? Pode ser por paralisia, pode ser por outro motivo, né? Mas tentar se aproximar de uma situação do passado, tá? Pode ser um passado recente, pode ser um passado mais, pode ser até uma fase de adolescência ou da infância, não importa. Vocês que vão pensar, tá? Como foi essa situação que vocês perderam o domínio de si, mas recuperaram, tá? E aí vocês vão perceber assim, que nome que tem esses sentimentos, né, que vocês vão reviver, tentar dar nome para isso. Quem que estava junto com vocês? Se vocês tiveram a ajuda de alguma pessoa nesse momento, ou de várias pessoas, tá? Ou pode ser uma situação que aparentemente foi causada por uma outra pessoa, né? Então, tentar trazer essa imagem como uma foto, tá? Até com detalhes, que roupa que eu estava usando, talvez a roupa que o outro estava usando também, o ambiente como que era um ambiente fechado, um ambiente ao ar livre, tá? Trazer esses detalhes físicos e também essa vivência interior. E depois a gente vai partilhar essas vivências, tá? Então, eu quero que vocês agora entrem nesse espaço sagrado, né? Desse silêncio interior, dessa situação com muito cuidado, mas também não se deixando levar por autopiedade, por autocomiseração, tá? Por isso, tentar olhar isso mais de longe, assim, como se fosse uma terceira pessoa que vivenciou aquilo e não você, né? Tá bom? Isso pode ser uma situação assim, de um momento, ou pode ser uma situação que durou um tempo maior? Pode ser uma situação que se repete também, tá? Que às vezes na vida a gente tem situações que se repetem, né? De formas diferentes, mas é a mesma situação. E elas se repetem porque a gente ainda não aprendeu. Quando a gente aprender, ela para de se repetir, né? Então, aí cada um agora com a sua vivência interior, se quiserem fechar os olhos um tempinho, né? Antes de escrever, talvez precise anotar depois, mas inicialmente só lembrar, né? Fazer essa vivência de lembrar dessa situação.